1 aos Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Nós estamos agora começando o capítulo 4, nessa nossa série de estudos. 1 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1. Paulo aqui ele vai continuar dando sequência à sua série de instruções, para combater a divisão que havia na igreja. Paulo vai continuar mostrando aí para o povo, que não deve haver divisões. E aqui Paulo vai mostrar para o povo como que eles devem considerar os pregadores, para que eles não venham exaltar esses tais pregadores. Paulo vai dizer quem é o pregador, qual é a missão do pregador, para que a igreja não exaltasse pregadores, como ela estava fazendo. Então é isso que nós vamos ver. Vamos fazer a leitura do verso 1 em diante. Diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz, a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Verso 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Até aí, vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente te agradecer por essa oportunidade de podermos estar todos reunidos, Senhor, nesse local, para cultuar o Seu santo nome, para ouvirmos a Sua palavra, para sermos edificados, para sermos cheios dela. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem praticado, Senhor, no nosso meio. Muito obrigado pela Sua maravilhosa palavra. Muito obrigado pelo Seu maravilhoso conhecimento. Muito obrigado por nos colocar nesse caminho, Senhor, o único caminho que leva para o céu, que é Cristo. Muito obrigado por nos levar aos pés da cruz, Senhor, para que nós pudéssemos ver lá o nosso Salvador, para que lá os nossos pecados pudessem ser depositados e nós recebêssemos a recompensa, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado por nos dar força, Senhor, em Cristo para vencermos o pecado. Muito obrigado por nos dar força em Cristo para vencermos o mundo e as tentações. Ó Deus, eu rogo a Ti mais uma vez, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor derrame o Seu Espírito, que o Senhor faça com que o Seu Espírito, Senhor, que o Seu Espírito guia esse culto, que o Seu Espírito nos convence do nosso pecado e que o Espírito Santo nos dá a compreender, Senhor, a Sua palavra nessa noite. Por favor, Senhor, nós não podemos nada sem o Seu santo poder nesse local. Por favor, ó Deus, que o Espírito Santo me use de maneira que eu possa falar, Senhor, para o Seu povo, de maneira que todos possam compreender, de maneira que todos de simples forma possam compreender o que eu vou dizer essa noite, ó Deus, que eu possa apenas abrir a minha boca e que o Espírito Santo fale através de mim, que eu possa ser um bom dispenseiro fiel, Senhor, e que eu possa abrir a dispensa essa noite para que o Seu povo possa receber o melhor alimento espiritual que está na dispensa de Cristo. É o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós estamos dando continuidade, como eu já disse, à nossa série de estudos em Coríntios. Nós estamos estudando Coríntios porque a Epístola aos Coríntios ela tem vários assuntos, temas importantes que nós podemos aproveitar como igreja. Nós somos uma igreja e não há igreja perfeita. Quem dera se houvesse uma igreja perfeita, onde que todas as pessoas tivessem o mesmo pensamento. Além do mais, que isso é um desejo do próprio apóstolo, que todos pensem a mesma coisa, mas para que todos possam pensar a mesma coisa, nós precisamos de conhecer Deus e viver para Deus. Então é nesse propósito que nós estamos estudando a Epístola aos Coríntios, para que nós possamos vivermos como igreja, andarmos como igreja e aprender a ser igreja de Cristo. A igreja de Coríntios ela tinha muitos problemas, mas era uma igreja de cristãos verdadeiros. Eles eram verdadeiros cristãos ali na igreja. Só que eles estavam passando por vários problemas, estavam tendo vários problemas. E a principal causa desses problemas da igreja de Coríntios era a falta de espiritualidade, era a imaturidade.
Eles eram crianças na fé. Eles ouviam e não praticavam, né? Eles eram tardios, eram preguiçosos em ouvir. E isso estava causando grandes problemas na igreja. Paulo começa a resolver esses problemas, né? E ele vai tratar, ele escreve essa carta para tratar desses problemas. O principal problema, eu acredito que é um dos maiores problemas da igreja de Corinto, era acerca da divisão. Por que nós entendemos que esse é o principal problema? Porque Paulo usa 4 capítulos para tratar desse problema, que é o problema de divisão. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Esse que nós estamos é o último capítulo que Paulo vai tratar da divisão na igreja. Nesse último capítulo que Paulo vai tratar, que é o capítulo 4, Paulo ele começa mostrando para a igreja quem é o obreiro. Ele vai mostrar para a igreja quem é o obreiro, ele vai dar características, apresentar figuras para demonstrar para a igreja quem é o obreiro. Ele começa usando aqui 2 características, que ele diz que o obreiro ele é ministro e dispenseiro. E o objetivo de Paulo com isso é que a igreja não viesse se gloriar em homens, como ela estava fazendo, mas que ela viesse se gloriar em Deus. Então Paulo ele usa 3 figuras no capítulo 4, todo ele usa 3 figuras para mostrar quem são os obreiros, para que a igreja não viesse se gloriar em homens. A igreja estava indo para um caminho totalmente contrário. A Bíblia fala que Cristo é a nossa glória e não homens. A igreja ela não pode se gloriar em homens, a igreja se gloria em Cristo. Cristo é a glória, Cristo é tudo para a igreja. A igreja estava indo no pontapé, né? Estava indo na contramão, ela estava se gloriando em homens, dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e deixando o verdadeiro objetivo, que era Cristo, de lado. Então Paulo vai dizer quem são os homens, né? Como que aqueles coríntios devem considerar os obreiros para que eles não venham se gloriar. Paulo ele até começa, o verso 4, dizendo, importa que os homens nos considerem. Paulo diz que aquela igreja, que os homens, eles devem considerar os obreiros dessa maneira. Por que eles devem Para que eles devem considerar os obreiros assim? Para que eles não venham se gloriar neles. O único motivo de glória, de louvor na igreja é Cristo e não os homens. Aí Paulo ele diz que, primeiro ele diz que os homens devem considerar os obreiros dessa maneira, depois ele vai falar a questão do julgamento. Nós vamos esses 2 pontos aqui, ele vai tratar do que o homem deve considerar, de como que o homem deve ter os obreiros, e depois ele vai falar do julgamento, e vai falar acerca daquele julgamento que a igreja estava fazendo. Eu vou dizer aqui rapidamente as 3 figuras que Paulo usa no capítulo 3, no capítulo 4, para falar acerca do obreiro, para que a igreja não exaltasse eles rapidamente. A primeira figura que Paulo usa no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, ele usa a figura do mordomo, né? Ele diz que os ministros, que os obreiros são ministros e mordomos, despenseiros, são mordomos. O obreiro ele é um mordomo que deve viver com fidelidade. É um mordomo, ele não é dono da casa, ele está ali para servir a casa. A casa é a igreja, é o povo de Deus. Cristo é o dono da casa. E os obreiros são os mordomos, ou os ministros, os escravos, os servos para servir na casa. Olha para você ver que coisa mais interessante. Eles estavam, ao invés de se gloriar no dono da casa, eles estavam levantando os escravos. Né? Onde é que já se viu os filhos amar mais os escravos do que o dono da casa? É a mesma coisa que tem um escravo em casa, né? Aí o filho ama mais o escravo do que o pai. É o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam levantando os servos da casa e estavam deixando o senhor da casa de lado. Não estava fazendo a vontade do senhor da casa. Então Paulo diz, né, ele usa essa figura do mordomo para dizer quem que é o pregador. Ele é um servo na casa de Cristo. Ele não deve ser louvado, não deve ter um fã-clube para ele, não deve ter um culto à personalidade dele, ele não deve ser adorado, ele não deve ser aplaudido, ele não deve ser nada dentro da igreja. Ele está ali apenas como um servo, um mordomo, aquele que abre a despensa. A palavra dispenseiro, ela tem esse significado, ela tem esse sentido de dispensa. Chega a falar de dispensa, dispenseiro, dispensa é o quartinho onde é que nós guardamos o alimento, né? Onde é que guardamos o arroz, o feijão,
Onde é que guardamos a canjiquinha, né, para fazer? Então, o mordomo, ele cuidava da despensa, ele pegava o alimento da despensa e trazia para os filhos do Senhor na casa. Então, Paulo fala que os obreiros são um dispenseiro dos mistérios de Deus. Eles pegam o alimento espiritual e trazem para a igreja. Eles não devem ser cultuados, adorados, né? Não devem ser exaltados dentro da igreja. A segunda figura que Paulo usa é a figura do obreiro como espetáculo ao mundo. Do verso 7 até o verso 13, ele diz que o obreiro ele é posto como espetáculo para o mundo, e isso revela a humildade. Paulo fala que o obreiro ele foi colocado como espetáculo, tanto de opróbrio para o mundo, né, quanto de perseguições, ele diz aí do verso 7 em diante. O obreiro foi colocado para isso. Né? Deus chamou, Paulo fala que acha que os apóstolos foram colocados em último lugar, por quê? Para demonstrar humildade. O obreiro ele não deve ser exaltado. E a terceira figura que Paulo usa, do verso 14 ao verso 21, ele usa a figura de o obreiro como um pai amoroso, que é o que Paulo diz, que ele amava a igreja, que a igreja podia ter muitos preceptores, né, muitas pessoas que pregavam, que estavam ali ensinando, mas ela teria poucos pais, e ele era como pai para aquela igreja. Então, Paulo ele usa essa figura aí do obreiro como pai, que demonstra amabilidade para com o povo de Deus. Então, é nessa linha de pensamento que nós vamos dar início, né, a essa exposição, a essa série de estudos aqui nesse texto. Hoje nós veremos essa primeira figura, nós vamos estudar a primeira figura, onde Paulo apresenta o obreiro como um mordomo que serve a casa do Senhor, para que o povo de Deus não venha se gloriar nos homens, mas em Cristo. O obreiro é um mordomo, ele é um ministro, ele está ali para servir a casa de Deus, não para que o povo se glorie, para que o povo o exalte, mas para que o povo se glorie em Cristo. O povo tem que se gloriar em Cristo, porque o alimento não é do dispenseiro, o alimento é do Senhor. O dispenseiro apenas traz o alimento para a mesa. Então, o primeiro ponto que nós vemos aqui é a responsabilidade do obreiro. A responsabilidade do pregador está aí no verso 1. Paulo diz assim, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então, Paulo fala que a igreja, que os homens, que todos aqueles que fazem parte da igreja devem considerar os obreiros como ministros. A palavra ministro, do grego, a palavra ministro no grego é ruperetes, eu faço nem... No grego é ruperetes, que significa a classe mais simples de servo. Né? O ministro hoje, na linguagem que nós temos hoje, é uma pessoa que atinge um padrão elevado, é aquela pessoa que está à frente da igreja, que está na liderança da igreja, mas no contexto que Paulo coloca aqui, o ministro, ele é a classe mais simples de servo. Né? O obreiro, o ministro, essa palavra que Paulo fala aí, esse ministro, é a mesma palavra que é usada para se referir aos remadores de galhos. Nos navios romanos, havia um porão lá embaixo, um porão escondido, onde que eles colocavam aqueles servos, aqueles escravos mais simples, atados com grandes correntes, para remar ali até a morte. Onde que ficavam os condenados remando até morrer de exaustão sob chicote. Então essa é a palavra que Paulo usa aqui para se referir àquele que prega a palavra. Né? É um servo muito simples, é um servo quase insignificante. Então não há motivo para a igreja se gloriar num servo insignificante. Ele não é dono da casa, ele é um servo. A segunda figura que ele usa é a figura do dispenseiro, a característica do dispenseiro. O dispenseiro, a palavra dispenseiro no grego é a mesma palavra para se referir a mordomo, né? Que ele diz que o obreiro, o pregador, ele é aquele que cuida da dispensa, por isso dispenseiro, né? Aquele que cuida da dispensa. A igreja estava se gloriando no mordomo, a igreja estava exaltando e elevando um mordomo.
O mordomo era responsável por pegar o alimento na despensa e trazer para a mesa, para os filhos, para o povo. Essa é a figura que Paulo usa aqui. Ele diz que os pregadores, que os obreiros são dispenseiros. Essa é a responsabilidade do pregador. Ele deve ser o ministro, o servo, entender que são servos. E é o que o Senhor Jesus sempre falou com os apóstolos, né? Vocês me chamam de Senhor e faz bem, porque eu sou. Né? Jesus fala, mas aqui eu estou como aquele que serve. Nesse mundo eu estou como aquele que serve. E se vocês também quiserem ser servidos, vocês devem se fazer servos de todos. É um ensinamento muito comum no Evangelho do obreiro como servo. Ele é o servo da igreja, ele é o servo da casa, ele é o servo do povo de Deus. E segundo, ele é um dispenseiro. Ele pega o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, e traz para o povo. A dispensa do Senhor ela é muito grande, ela é muito vasta, ela é muito ampla. Então tem alimento de todas as maneiras. Convém ao dispenseiro preparar o melhor alimento para trazer para o povo. O dispenseiro ele não pode colocar todos os dias o mesmo alimento na mesa. É por isso que nós até estudamos, né, quando nós estamos estudando para pregar, a melhor forma de trazer a melhor comida para a igreja é pregar toda a palavra de Deus. É fazer a exposição de todo o livro como nós estamos fazendo. Nós começamos um livro e vamos estudando ele até o final. É a melhor maneira de todos os dias nós termos o melhor alimento, né, para o povo de Deus. É pregar a Escritura do início ao fim, todo o conselho de Deus. Então o dispenseiro ele tem essa responsabilidade de trazer o alimento para o povo. Hoje, quando eu estava meditando lá no serviço acerca desse tema, eu estava pensando comigo mesmo, né? Hoje é dia de abrir a despensa. Hoje é dia de ir na despensa trazer o alimento para o povo de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui agora. A palavra de Deus é o alimento espiritual para as nossas almas e todos estão recebendo esse alimento espiritual. Então, essas são as duas características que Paulo fala dos obreiros. Os homens devem considerar os obreiros como ministro e dispenseiro. Não há motivo algum aqui para que a igreja se glorie no servo e no mordomo. O povo pode se gloriar no dono da casa, né? O filho se gloria no dono. Meu pai é grande, meu pai é rico, meu pai tem muitos servos na casa. Você nunca viu um filho se gloriando no empregado. É o empregado grande que eu tenho, né? É uma figura para nós retratarmos isso. Mas é assim que funciona. A igreja ela deve se gloriar no dono da casa. A casa deve se gloriar no seu dono. Os filhos devem se gloriar no seu grandioso pai e não nos serviçais. E a igreja estava fazendo o contrário, estava exaltando os serviçais, enquanto que o dono estava tendo a sua glória ofuscada. Segundo ponto que nós vemos aqui é o que Deus requer dos dispenseiros, dos obreiros. Está no verso 2. Diz assim, ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. É isso que Deus quer do obreiro, que ele seja fiel. O que Deus quer de cada um dos seus servos é que cada um seja fiel. Fiel à palavra, fiel ao ensino, fiel a Cristo, fiel à igreja. Que seja fiel. É isso que Deus quer dos dispenseiros, que eles sejam fiéis. O que Deus requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis à palavra, à pregação, que eles sejam fiéis a Cristo. O dispenseiro ele não pode fabricar a sua própria comida, né? Ele não pode, ele só cuida, ele só pega a comida do seu Senhor e traz para a mesa. É por isso que ele precisa ser fiel. Se o mordomo achar que pode fazer uma comida nova, do jeito que lhe parece melhor, sem ser a comida do seu Senhor para dar para os seus filhos, ele não é fiel. Ele não é fiel. Então Paulo fala que o que Deus requer daquele que cuida da despensa é fidelidade. O dispenseiro ele precisa ser fiel. O pregador, o pastor, o mestre, qualquer um daquele que ensina, ele precisa ser fiel. A igreja não deve exaltar homens. É um princípio muito importante que nós vemos a igreja endeusando homens, né? Exaltando homens, aplaudindo, amando homens mais do que a Cristo. E o que a Bíblia diz é que esses homens, eles são servos simples, ou simples servos, ou mordomos, né? Uma coisa que não deve ser exaltada. E a obrigação deles é ser fiel. A obrigação do dispenseiro é ser fiel. Pregar com fidelidade a palavra de Deus.
pregar com fidelidade a palavra de Deus. O terceiro ponto que nós vemos aqui, agora Paulo já vai começar a tratar aí acerca do julgamento, né? Que a igreja estava julgando eles, Apolo e Pedro. A igreja estava julgando ele. Paulo diz que o único julgamento que importa é o julgamento do Senhor. No verso 3 e verso 4 diz assim, ó, todavia a mim me pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo diz que o julgamento dos homens não é importante, não tem nenhuma importância para ele, porque ele não serve a homens. É o que ele diz, ele vai dizer que o julgamento, a igreja estava olhando para Paulo, para Apolo e para Pedro, estavam julgando. Eles julgavam da seguinte maneira, aqui julgar não é o que nós entendemos hoje, acusar fulano de tal. Eles estavam olhando para Paulo, a Pedro e falavam assim, eu sou de Paulo porque Paulo foi quem fundou a igreja. Então eles estavam olhando para Paulo e julgando a Paulo. Eu sou de Paulo porque Paulo ele é mais santo, ele é mais elevado porque ele fundou a igreja. Outros olhavam para Apolo e diziam, eu sou de Apolo porque Apolo é o mais eloquente, o que fala mais bonito, mais belo, o que fala mais maravilhoso de todos. E dizia ser de Apolo. Outro olhava para Pedro, eu sou de Pedro, porque Pedro andou com Cristo, né? Ele foi o único apóstolo que andou com Cristo, esteve com Jesus por tanto tempo. Então Paulo fala, ele diz aí no verso 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Ou seja, o julgamento seus e o julgamento dos homens não tem nenhum valor para mim, sabe por quê? Porque eu não sirvo a homens. Paulo diz que o julgamento do povo ou de homens, da igreja ou de homens, não tinha nenhum valor para ele, porque ele não servia a homens, ele servia ao Senhor. E ele continua dizendo, né? Ele diz que nem ele se julga a si mesmo. Ele diz aí no verso 3, ele diz assim, ó, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado. Paulo diz que ele não se julga a si mesmo, porque a sua consciência pode tê-lo por inocente, mesmo ele sendo culpado. Isso aqui é interessantíssimo que Paulo diz aqui. Ele fala, o julgamento seus não me dá de ser julgado por vós, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Nem eu mesmo me julgo, porque eu posso me julgar e me ter por inocente, mas eu ser culpado. E é o que acontece muitas vezes com as pessoas, elas julgam elas mesmas e elas se têm por inocentes, sendo elas culpadas. Então Paulo fala, eu não julgo a mim mesmo, porque eu posso me julgar, eu posso me ter por inocente e eu ser culpado. Porque pode acontecer isso, nós julgando a nós mesmos, eu sou muito santo, eu sou muito bom, né? Já estou no céu. E Paulo fala, eu não faço isso porque eu posso me ter por inocente mesmo não sendo. O meu julgamento não é certo, o seu julgamento não é certo, os seus julgamentos não são precisos, o meu julgamento não é preciso. Aí ele diz, quem me julga é o Senhor. No final do verso 4, pois quem me julga é o Senhor, que é o único que sabe e que julga verdadeiramente, que julga retamente. Por que é o Senhor que julga? Porque o julgamento do Senhor não pode errar, porque ele vai dizer no verso 5 que o Senhor conhece as coisas que estão ocultas nas trevas e que o Senhor também conhece as profundezas do coração do ser humano. Então Paulo fala, o julgamento de vocês eu não aceito, porque eu não sirvo a homens e o seu julgamento pode ser errado. O meu julgamento também eu não aceito, porque eu posso me julgar como sendo uma coisa e não sendo, eu aceito o julgamento do Senhor. Quem me julga é o Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Então é assim que Paulo vai tratar a questão do julgamento da igreja. Igreja, vocês não devem julgar, porque vocês julgam errado, e não é o que aconteceu com a igreja. Elas não julgaram, e pelo julgamento deles, eles não começaram a escolher um, outro e desprezar o outro. Então Paulo fala, não me cabe ser julgado por vós, porque vocês não julgam retamente. Nem eu mesmo a mim mesmo me julgo, porque eu também posso me julgar de forma errada. Quem julga é o Senhor. E é o que ele vai falar agora no quarto ponto, No quarto ponto, ele vai dizer, o quarto ponto que nós vamos ver é que a igreja ela não deve julgar antecipadamente, pois só Cristo conhece os desígnios do coração. O julgamento é para Cristo, porque Ele que julga retamente. Ele diz aí no verso 5, diz assim,
Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. Paulo diz para não julgar nada antes do tempo, mas esperar pelo Senhor. Espera a vinda do Senhor, espera o Senhor, porque só o Senhor conhece as coisas ocultas e os desígnios do coração. Só o Senhor pode julgar acertadamente para dar a recompensa. Eles estavam julgando, né? Eles estavam julgando antecipadamente, pelo motivo errado, pelo critério errado. Os homens, eles estavam julgando pelo critério humano, né? Eles estavam olhando para os pregadores e aplicando um conceito do mundo aos pregadores e se fazendo e exaltando pregadores. Paulo fala, não julguem antecipadamente, deixa que o Senhor julga. E o Senhor vai julgar porque Ele conhece as coisas ocultas das trevas, porque Ele conhece os desígnios do coração, e é o Senhor quem vai louvar. Lembra que eles estavam louvando os homens? Eu sou de Paulo, porque Paulo é isso. Eu sou de Apolo, porque Apolo é isso. Eu sou de Pedro. Paulo fala, não, deixa que o Senhor julga, porque o Senhor conhece as coisas escondidas. Vai que vocês louvam um homem e ele tem algo escondido. Vai que vocês louvam um homem e ele tem pecados escondidos. Vai que vocês louvam um homem e ele tem um coração mau, perverso, um coração que não é reto para com Deus. Deixa que o Senhor julga, porque o Senhor julga e o Senhor pode dar a recompensa. Ele receberá do Senhor o louvor da parte do Senhor. No final do verso 5 diz, então cada um receberá o seu louvor da parte do Senhor. É a recompensa. A recompensa do pregador é o louvor, né? O elogio à palavra. Eu acredito que esse é o galardão do pregador. Eu acredito que esse é o galardão do obreiro, daquele que leva a palavra, daquele que ministra. É receber o louvor de Deus. Quem é que não gostaria de ser elogiado por Deus? Né? Deus falava, servo bom e fiel. Quem não gostaria? Então eu acredito aqui que o galardão é esse elogio de Deus. Se o obreiro ele for fiel à casa de Deus, ele vai receber o louvor do Senhor, ele vai receber a recompensa. Ele vai receber o galardão do Senhor. Aquela recompensa que Paulo fala no capítulo 3. Os coríntios, ainda nesse tema do julgamento antecipado, os coríntios eles haviam julgado os pregadores tomando partido de cada um, e estavam louvando esses pregadores. Porém, Paulo diz que só o Senhor pode julgar acertadamente o louvor e dar louvor àqueles que forem encontrados fiéis. Quinto e último ponto que nós vemos aí se trata do julgamento, acerca do que o julgamento não pode ultrapassar o que está escrito. Né? Eles estavam julgando e Paulo vai dizer que aquele julgamento não pode ultrapassar o que está escrito. No verso 6 ele diz assim, essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo. Paulo diz que tudo isso que ele falou, ele aplicou figuradamente, em figura, a ele e a Apolo, por quê? Por um motivo, por causa deles, por vossa causa. Para quê? Para que, por nosso exemplo, aprendeis isso. Então, Paulo fala, apliquei isso a mim e a Apolo para que vocês possam aprender algo. O que eles devem aprender com essa figura, esse modo figurado que Paulo aplicou a ele e a Apolo? Ele diz assim, não ultrapasseis o que está escrito. Então, era isso que eles deveriam aprender, não ultrapassar o que está escrito. Ultrapassar o que está escrito significa que eles deveriam julgar de acordo com a palavra e não ir além dela, porque todo julgamento da forma errada, porque eles estavam julgando da forma errada, e fazendo isso eles excluíam um e exaltava o outro. Ele diz, vocês não podem ultrapassar o que está escrito, ou seja, o julgamento deve ser de acordo com as escrituras, vocês não devem ultrapassar isso. Para quê? Por quê? A fim de que ninguém se ensoberbeça em favor de um e em detrimento de outro. Então, Paulo ele está explicando acerca da divisão, acerca do julgamento dessa maneira. Vocês não podem ir além. Aqui, gente, Paulo não está ensinando que a igreja não pode julgar os obreiros, mas que a igreja deve julgar segundo as Escrituras. O que estava acontecendo em Corinto é que eles estavam julgando
segundo os critérios do mundo. Eles estavam indo nas praças, que era o hobby deles, irem às praças, ver os filósofos, cheio de retórica, né, falando muito bem. E eles diziam lá, eu sou de fulano de tal, eu sou do filósofo de tal e tal. Eles estavam trazendo aquilo para dentro da igreja e julgando os pregadores, aplicando aquilo aos pregadores e dizendo, eu sou de fulano de tal porque o fulano de tal faz isso. Paulo está dizendo para eles, vocês devem aprender que vocês não devem ultrapassar as escrituras, para que vocês não exalte um e reduza o outro. Como assim que eles não podem ultrapassar a escritura? Ou seja, que todo julgamento deles devem ser de acordo com a palavra. A Bíblia fala que a igreja deve julgar os obreiros, né? E até algo que a Bíblia elogia quando a igreja julga. A igreja chama os crentes de Bereia, se eu não me engano, de nobres, porque Paulo pregava e eles conferiam para ver se a pregação de Paulo era correta. Nós ouvimos lá em 1 Coríntios que Paulo fala que o profeta vai falar e os irmãos vão julgar para ver se a profecia do profeta é correta. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a igreja deveria julgar sem ultrapassar o que está escrito. Porque quando eles começaram a julgar segundo o critério do mundo, eles ultrapassaram as escrituras. Eles já não julgavam mais segundo as escrituras. Então Paulo fala, vocês não podem ultrapassar o que está escrito. Vocês devem julgar os pregadores, mas vocês devem julgar dentro das escrituras. Porque nós sabemos que tanto Pedro, Apolo e Paulo eram homens de Deus. Então eles deveriam julgar para ver quem estava pregando a palavra de Deus, não julgar quem era o melhor. Quando eles fizeram isso, eles ultrapassaram, eles quebraram os princípios bíblicos e exaltou um e reduziu o outro. Se ensoberbeceu a favor de um em detrimento de outro. Amém? Então há uma forma de julgar. Nós vemos que as pessoas falam assim, não devemos julgar. Não, a Bíblia ensina que nós podemos julgar, mas sem ultrapassar as escrituras. Né? A Bíblia proíbe o julgamento, o juízo temerário. Nós devemos julgar com sabedoria. Nós precisamos julgar para saber quem é o falso profeta, não é? Lá no Sermão do Monte, Jesus fala, vocês devem julgar para saber qual é o falso profeta. Vocês devem julgar a árvore para saber se o fruto da árvore é bom ou mau. Vocês devem julgar para saber quem são os cães e quem são os porcos, para vocês não atirar as vossas pérolas a eles. Então, o julgamento ele deve ser dentro das escrituras, ele não pode ultrapassar as escrituras. Todas as vezes que nós ultrapassamos as escrituras, nós fazemos o que não é reto diante do Senhor. Todas as vezes que nós ultrapassamos as escrituras, nós não fazemos o que é agradável diante do Senhor. Então Paulo queria com isso demonstrar para a igreja de Corinto que eles não exaltassem homem dentro da igreja, porque o homem não deve ser exaltado. Não foi Paulo, como ele disse lá no início, não foi Paulo que morreu por eles. Não foi Apolo, não foi Pedro, não foi homens que morreram. A igreja deve exaltar somente a Cristo. A igreja deve exaltar somente o Senhor Jesus, porque Ele é o único que é digno de ser louvado. Ele foi o único que morreu na cruz no nosso lugar, deu a vida para nos salvar. Quem crê é salvo. Então, o motivo da glória do cristão é Jesus Cristo. O motivo da nossa glória é Jesus Cristo. Nós não podemos endeusar e exaltar e levantar a homens. O único que deve ser exaltado na igreja é Cristo. E é isso que Paulo queria que a igreja soubesse. Se a igreja tivesse um único parecer, um único pensamento, e nesse pensamento fosse Cristo exaltado, a igreja estava bem. Mas no dia que nós chegarmos aqui e começarmos a julgar uns aos outros, né, tomar partido de um em detrimento do outro, ensoberbecer em favor de um em detrimento de outro, a igreja começa a desandar. No dia que nós levantarmos um pregador no coração, ao invés de Cristo, as coisas começam a dar errado, as coisas começam a deslanchar, a dar muito errado. Por quê? Porque o único que deve ser exaltado é Cristo. A igreja moderna deveria aprender isso. Nós vemos que a igreja moderna tem tantos ídolos, tantos homens, né? Tantos homens erigidos em pedestais no coração, tantos pregadores. Eles amam tanto o pregador, eles dão mais valor à palavra do pregador do que à palavra de Deus. Eles seguem a homens. O quanto nós não já vimos pessoas que seguem homens e não a Cristo. Elas deveriam ouvir o que Paulo tem a dizer na epístola acerca de homens. Os homens são servos simples, são mordomos da casa de Deus. A igreja deve saber julgar isso. A igreja deve saber julgar, entender que Cristo é o que deve ser
exaltado, que deve ser gloriado. A igreja deve saber que Cristo é o dono da casa, que Cristo é o dono da despensa, que Jesus Cristo é o dono de todas as coisas e que os outros são apenas servos. E a obrigação deles é serem fiéis. A obrigação deles é ser fiel e ensinar e trazer, né, à mesa o alimento para o povo, para os filhos, para a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quem puder se pôr de pé. Seu Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos ouvir a sua palavra, ó Deus, de podermos compreender o quão o Senhor é grande. Por favor, ó Deus, não nos deixe cair no erro de julgarmos antecipadamente, precipitadamente e da forma errada, Senhor. Nos ajude a ter sabedoria para entender que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Por favor, ó Deus, ajuda a igreja, ajuda o povo de Deus a não exaltar homens, e sim a Cristo, a ter o mesmo pensamento e saber que Cristo é o único que deve ser exaltado porque Ele é o cabeça, Ele é o dono, Ele é o salvador da igreja, o salvador do povo. Por favor, ó Deus, nos dá sabedoria, compreensão, entendimento para que nós possamos compreender essas coisas. Eu te peço, te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.